Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno. Hoje o tema aqui é a indústria de caminhões chinesa, né? E a gente tem uma marca que está numa nova fase no Brasil. Então, estou aqui com o Maurício Santana, diretor de vendas e pós-vendas da Foton. Seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado, Aline, obrigado telespectadores aí que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Um brinde. Um brinde. Bora lá para o nosso bate-papo. Como eu estava dizendo, a Foton está numa nova fase no Brasil, né? E o pessoal, que essa nossa audiência aí quer saber como é que ela está se estruturando aí para crescer, se consolidar no mercado brasileiro. Eu acho que eu vou, se você me permitir, vou contar um pouquinho da história, eu acho que da Foton. Muito bom. Porque ela consegue se engajar com o nosso momento atual de indústria aqui, para onde a gente está querendo chegar no Brasil também, tá? Bora lá. A Foton, tem muita gente que pergunta assim para mim, né? Por que eu nunca ouvi falar em Foton, né? Porque a Foton é uma indústria muito nova. Ela surgiu em 1996 e já lá na China, né? Então a sede fica em Pequim, lá na China. E já em 99 ela já era líder dos veículos comerciais na China. E nunca perdeu essa liderança. Então hoje ela é líder no segmento de veículos comerciais na China. E ela começou em 2003, então ela começou a buscar energias alternativas. Então hoje ela é líder também em energias alternativas lá. Então nós temos veículos a hidrogênio, a gás, diesel elétrico, diesel com alta performance, né, alta eficiência, com baixo consumo. E aí, quando ela saiu em 2004, ela falou assim, eu preciso sair né, eu já sou líder na China, eu preciso avançar. E ela começou a jornada dela internacional. E aí que eu acho que veio a grande sacada da Foton. Quando ela saiu, ela falou assim, puxa, eu preciso muito mais do que um fornecedor, eu preciso de um parceiro para fazer essa jornada externa. E aí o que ela fez? Em 2007 ela fez a parceria com a Cummins. Muita gente conhece como Cummins também aqui no Brasil. Sim. Então, quando ela fez essa parceria, que é 50-50, ou seja, 50% Cummins, 50% Foton, ela consolidou ali um parceiro do motor. Isso deu tão certo que a parceria, que em 2012 também teve uma parceria com a Daimler Chrysler, que é a Mercedes, né? Então todos os veículos semipesados até o pesado, ele tem ali uma engenharia conjugada a Foton e Mercedes, que em 2017 se consolidou o trem de força e mais chassi, né, que já tinha Mercedes ali, se consolidou com a ZF. Então a ZF veio também em 2017, numa parceria também 50-50 dentro da fábrica da Foton. Ordem de grandeza, né? Eu acho que essas parcerias foram tão bem sucedidas. A fábrica da Cummins que mais produz motores no mundo fica dentro da Foton. Então, deu muito certo essa parceria, ela persiste até hoje. Então, quando você olha um trem de força da Foton, ela tem uma cabine altamente tecnológica e quando você vai para o trem de força é conhecido no mercado brasileiro. Porque é Cummins, é ZF em toda a linha de produto. Temos alguns produtos com diferenciais Dana, tem até eletrônica Bosch, então é conhecido no mercado brasileiro. Eu acho que isso foi a sacada quando eles saíram para o mercado exterior. Porque aí todo mundo conhecia, já eram marcas famosas. São marcas globais. São marcas globais, então acho que isso estratégicos. Deu a credibilidade para você sair do mercado chinês, que eles já tinham essa credibilidade dentro da China, mas aí saindo com essas parcerias ele se tornou muito mais forte para o mercado. Tanto é que hoje já é a empresa que mais exporta veículos fora da China, veículos comerciais, para fora da China, já passando de 1 milhão de unidades. Isso dentro do setor automotivo, né? Isso, dentro da linha de comerciais, veículos comerciais, isso. Tá, interessante. E quantos países a Foton está? Uma boa pergunta. Estratégia de internacionalização. Ela está em 130 países hoje. Certo. Já tem mais de 1.000 concessionárias e 1.200 postos de atendimento. Então, acho que isso faz realmente de uma empresa muito bem solidificada internacionalmente. Nós temos dentro da unidade Foton, nós temos a unidade que toma conta da China, de maneira geral, e você tem a unidade que toma conta da parte internacional. A gente faz parte do guarda-chuva, é a mesma empresa, tá? Só tem uma estrutura direcionada para o mercado internacional, e a gente faz parte disso, então hoje a gente está muito bem estruturado. Em todos os mercados que a gente está hoje, a gente tem uma estrutura muito bem segmentada e seguindo as estratégias. Cada país com a sua estratégia, e a América Latina tem uma estratégia única para ela também aqui, e isso inclui o Brasil, claro. Agora, desde 2024, a Foton se tornou oficialmente uma subsidiária da Foton China, certo? Perfeito. E aí, isso que mostra essa nova fase. Conta pra gente o que isso significa, ter essa, né, ser uma subsidiária dessa tão poderosa
empresa chinesa? Não, legal, a pergunta é muito boa, né? Porque a gente já está no Brasil há 11 anos já, então tem bastante clientes que já conhecem o produto Foton, e o produto Foton sempre teve alta qualidade. Então nós temos realmente, quem tem o veículo Foton, gosta do veículo Foton. Ela teve teve um representante local aqui no Brasil durante a primeira fase dela, e aí no ano passado, no começo do ano passado, a montadora de fato assumiu a operação no Brasil e agora ela é a operadora Foton, né? É a subsidiária da Foton lá de Pequim. Então, eu acho que a grande virada, os grandes momentos para isso ter acontecido também, foi que quando na gestão, né, quando você tinha um representante local, foi a virada do Euro 6, né, novas tecnologias. Então acabou que a gente entrou no momento de mostrar para o mundo o que realmente a Foton, uma empresa com alta eficiência nos seus produtos, ela pode trazer para o Brasil. Para o nosso telespectador que às vezes não entende, não conhece muito dos números de caminhões, a indústria do Brasil, com todas as marcas aqui no Brasil, são 120 mil veículos por ano. Aproximadamente. A Foton sozinha, ela é a maior produtora de veículos comerciais, de veículos comerciais do mundo hoje. Então ela tem 650 mil veículos de produção por ano. Isso é muita coisa, são 5 vezes e meio o mercado nacional. Então assim, realmente ela é muito expressiva a produção dela, se tornando de fato a número 1 aí em produção de veículos comerciais. E todo esse volume, ele permite a gente ter um avanço em algumas frentes. Por exemplo, quando você fala de veículos de energia alternativa, hoje desses 650 mil veículos que a gente vai produzir, quase 100 mil já vão ser elétricos. Então, quando a gente fala de tanto leves quanto médios. Toda a linha Foton, se você olha da Wonder, que é o nosso primeiro caminhãozinho lá, que é o mini truck, que vai 1,5 toneladas, até o extra pesado, eu tenho veículos elétricos. E inclusive a picape também que a gente está... híbrida, né? Ela é híbrida e ela vai ser, e ela tem elétrica também, tem a versão elétrica dela também. Então, ela é uma empresa muito voltada para a eficiência de fato, essa questão ambiental, de estar sempre preocupado com novas energias renováveis e de baixo consumo para quem está adquirindo os produtos Foton. Então, realmente, o dia a dia com o veículo Foton, ele é muito mais eficiente do que outras marcas hoje em dia. O que eu queria contar para a audiência é assim, daqui para frente, como é que está desenhada a estratégia? A gente sabe que tem a linha de montagem lá em CKD, ela já montou quantas unidades, vai chegar até quantas unidades no final do ano? Quais exatamente os modelos que estão sendo montados? Não, legal. Eu vou dar um passinho para trás, você comentou do CKD que é feito aqui, isso é bem legal, né? Isso é bem legal. Em abril desse ano, agora dia 8, nós efetivamente anunciamos a primeira produção do veículo aqui. Começou em abril. Começou em abril agora, a produção do nosso veículo, nossa produção que é lá em Caxias. E uma curiosidade, a 12ª milionésima unidade da Foton foi produzida aqui no Brasil. Então o lançamento da fábrica, ela culminou com a 12ª milionésima unidade produzida. Uma outra curiosidade, né? A gente vai falando, vai resgatando algumas coisas assim que é bem legal. A Foton, você vê, ela tem 28 anos de história, né? Ela está sendo tão bem sucedida nas parcerias que ela fez, nos mercados que ela está entrando, que ela está iniciando um trabalho, outros já estão mais maduros do trabalho, que ela foi a primeira empresa do mundo, está no Guinness Book, a chegar a 10 milhões de unidades de veículos comerciais em apenas 25 anos. Então, assim, é tudo muito rápido lá, né? Hoje a indústria lá, quando você acompanha a produção, totalmente automatizada, a indústria 4.0, tem todo o sistema de telemetria de dados, que lá na China, por exemplo, já tem veículos autônomos. Já. Se você pega de rota a rota, já tem veículos autônomos autorizados a trabalhar de ponto a ponto, já sem motoristas. Então, assim, é muita tecnologia e boa parte dessa tecnologia a gente está transferindo para o Brasil. Então, quando eu falo de essa nova gestão de estar aqui com a OEM, a gente nos possibilita ter acesso a toda essa tecnologia, a todos esses novos produtos que a gente pode trazer para o Brasil e trazendo de fato essa eficiência que eu sempre comento, que a eficiência é a palavra, eficiência e robustez é a palavra que a Foton usa para toda a sua linha. E é o que a gente vem mostrar aqui para vocês, essa expansão com a fábrica aqui no Brasil propicia esse melhor aproveitamento de tudo isso que a gente tem lá. Por enquanto, no cenário atual, por enquanto, o que está sendo vendido aqui é o caminhão semileve e o caminhão médio. A gente tem atualmente o veículo 3,5 toneladas, que é o semileve, né? Que é um semileve, que ele
ele Walmart. permite você... a linha Almark, ela vai do 3,5 até o 12 toneladas, né? A gente chama de linha Almark. Tá. O 3,5 toneladas você pode dirigir sem carteira B. O grande... Com a carteira B. Com carteira B, isso. Perdão. Imagina. E uma diferencial do nosso produto, ele é o único que tem rodado duplo, ele é o único que tem freio a ar, ele é o único que tem mola parabólica na dianteira, ele é o único que tem tecnologia ADAS no veículo, então algumas tecnologias, por exemplo, você tem câmera 360 no caminhão, isso no primeiro caminhão, indo 3,5 toneladas. Você tem... O que não é muito comum nessa nenhum tonelagem, concorrente né? tem. Nenhum concorrente tem nessa tonelagem. Uhum. Você tem sensor de fadiga, você tem sensor de ponto cego, tudo isso num caminhãozinho de entrada. Que vem de série, né? Que vem de série. Não, você tem um pacote, são dois versões. Um com ADAS e outro sem ADAS. Tá. Mas o valor é muito próximo. Competitivo, né? Super competitivo. Acho que chamando a atenção isso daí. muito. Eu acho que os preços da Foton são muito competitivos. A linha 3,5 e a 7, toda a nossa linha é motor Cummins, né? Hoje a gente então na linha do 3,5 ou 7 toneladas, a gente é a única montadora que está oferecendo com motor Cummins também. Então eu acho que isso é um diferencial interessante para a gente comentar aqui para o nosso telespectador. E depois a gente tem o 9 e tem o 12 toneladas. Os nossos 12 toneladas, por exemplo, ele tem capacidade... Todos já estão à venda? Todos já estão à venda. Nosso 12 toneladas, por exemplo, ele, em relação à concorrência, ela tem 1 tonelada a mais de carga. Então isso se torna mais eficiente, não só na parte energética de consumo, mas você carrega mais, né? Então quando você carrega mais, você tem mais oportunidade de ter mais eficiência no seu negócio. E aí vocês também têm planos para trazer um caminhão pesado? Isso, a gente lançou junto com a fábrica, a gente estava falando da linha Almark, a gente lançou a linha Alman. A Alman é o primeiro 17 polegadas, então, 17 toneladas, perdão. Sim. E o 17 toneladas, ele tem o motor 220, é o mais forte do segmento ali, que vai até 250 cavalos. E a gente já lançou, então, conhecido pro nosso telespectador como o Toco, né? O Toco já está lá, já foi lançado já agora junto com a fábrica no dia 8 de abril. Então, daqui a pouquinho vocês já estão enxergando aí na rua ele rodando já. Ele já foi homologado, então? Já foi homologado e foi lançado. Aproveitamos o lançamento da fábrica, dia 8 de abril. Ou seja, ele está à venda, quem quiser pode já está à venda, pode ir lá, já comprar o 17, já está à venda já. Tá, e vocês também têm uma opção de elétrico? Temos uma opção de elétrico e já homologamos mais uma segunda opção. Nós temos uma opção de 6 toneladas e o 12 toneladas sob encomenda. Então nós temos do 6 toneladas de pronta entrega e o de 12 toneladas já você pode adquirir também hoje o veículo elétrico. Isso desde quando, esse de 12? Foi agora, foi questão de um mês atrás. É fresquinho, né? É fresquinho. Então, primeira mão tá saindo aqui, ó. Primeira mão, hein? Tá, e quais são os planos pro elétrico? Porque assim, a Foton, ela também é referência em elétricos na China. Conta essa história aí pra gente. Muito. A Foton, ela deve crescer esse ano, globalmente falando, em números absolutos, ela deve crescer de 5% a 7%. Quando você vai para o segmento de elétrico, ela vai crescer 25% dentro do segmento de elétrico. Então, assim, o foco da empresa, ela primeiro, tem todos os parceiros já conhecidos, Cummins, EF, mas ela também quer ser muito referência nessa parte de energia alternativa ou energia limpa. Então, quando a gente olha quando eu tenho uma linha de produtos, que eu tenho ela integralmente de elétricos, eu também posso trazer qualquer veículo, tá? Mas tem aí no futuro, não queria me avançar muito no futuro, mas a gente está planejando sim vários lançamentos de veículos elétricos aqui no Brasil também, com toda a assistência técnica do Brasil. Mas o que seria esse futuro? 6 meses. Tudo é muito rápido. 6 meses vocês... Tudo é muito rápido. Vamos trazer vários... 6 meses vocês querem trazer, ou seja, recapitulando, elétrico vocês têm esse de 12... Tem o de 6 e o de 12. O de 6, que é a pronta entrega. Isso. E o de 12, sob encomenda. Sob encomenda. Que acabou de ser homologado. Acabou de ser homologado. Que é fresquinho. Tá fresquinho. Notícia aqui, ó, primeira mão. Ah, muito bom. Vamos aproveitar para o nosso portal também, a Transporte Moderno. Perfeito. E aí, a ideia é, nos próximos 6 meses, trazer outras tonelagens. Outros veículos elétricos. Dentro, mais leves, né? Enfim, mais pesados. Mais leves. Nesse primeiro momento, mais leves. Você não pode revelar quais seriam... Ainda não, mas faço questão de voltar aqui uma outra oportunidade, no momento que tiver na prévia do lançamento ali, a gente vir aqui de novo contar um pouco da história. Mas a gente entende que quando a gente fala de infraestrutura, eu tenho muita infraestrutura dentro da cidade. Então, dentro da cidade eu conseguiria carregar meu veículo. Né? Porque eu não consigo, numa autonomia de um elétrico, não é autonomia para grandes distâncias, elas são pequenas distâncias. Então, assim, você tem que realmente avançar num segmento menor, ou numa carga menor,
porque esses veículos é o que rodam na cidade. Então, a gente está se focando aí nos veículos menores. Nos menores, né? Nos menores. Mas você disse que a Foton é uma referência Em elétricos no mundo. E em energias alternativas também, Perfeitamente. né? Vocês têm caminhão a hidrogênio, A gás, a gás. diesel elétrico. Me diz uma coisa, caminhão a gás. O mercado de caminhões a gás está ganhando uma maturidade maior agora, né? Sim. Vocês têm planos? É assim, esse é um produto muito ainda, um nicho muito específico do mercado, né? Tá. Então a gente está acompanhando. Todo nicho que ele é muito específico, a gente tem que acompanhar um pouco e ver se vai ter sinergia com a... Porque quando você fala num processo de homologação, ele é um processo moroso, né? Custoso e moroso, né? Então, a gente tem que apostar hoje, como a gente tem uma empresa em franco crescimento no Brasil, a gente precisa apostar hoje talvez uns segmentos às vezes um pouco maiores, né, num primeiro momento, para depois olhar para os menores. Para ganhar mais Mas escala de vendas. Estamos de olho, sim, Tá. no segmento do AGAS. Vocês têm, né, o produto? Já temos um produto. A questão é assim, vai decidir trazer ele, porque eu vou trazer vários produtos ao longo do período aí, em questão de 2, 3 anos, eu vou trazer uma série de produtos. Ele pode estar no meio? Pode, mas o segmento também tem que mostrar uma necessidade maior de volume para eu poder trazer esse produto para cá. Tá? Quando fala em planejamento em 2025, então é aumentar essa linha elétrica, homologar o que ainda precisa ser homologado dos lançamentos que vocês fizeram ano passado, né? Sim. Colocar a fábrica lá onde vocês montam em CKD a pleno vapor. Isso. Próximo passo. Você tinha me falado que o objetivo da Foton é que o Brasil fosse um hub de exportação aqui para a América Latina, né? Tem um objetivo de crescer bastante na América Latina. E isso aí dependeria da construção realmente de uma fábrica de fato, né? Como que funciona? Como que está essa linha de planejamento? Hoje a nossa parceria de fabricação lá em Caxias funciona muito bem. Então é óbvio que vai chegar um dado momento que se todos os planejamentos se concretizarem, talvez a gente vai precisar de expandir. Agora existe possibilidade de expansão de N possibilidades, inclusive lá em Caxias, ou se precisar a gente vai ter que fazer em outra adequação em outro lugar. Mas hoje o que eu posso dizer é que a nossa parceria lá está funcionando muito bem e a gente deve continuar produzindo as unidades nesse primeiro momento em Caxias e a gente vai vendo esse crescimento de forma natural. E a gente vai vendo se é possível continuar um crescimento dentro da unidade de Caxias ou se a gente vai precisar de uma outra unidade fabril. Ganhar essa escala. Perfeito. Homologar o que precisa. Exatamente. Né? A gente vai construir essa trajetória juntos e aí lá na frente a gente olha e fala, opa, chegou a hora de a gente ter de repente uma outra unidade ou de repente uma única unidade mais maior. Então isso tudo pode passar por a sua fase adequada de estudos para isso. A gente não tinha mencionado ainda, mas me ocorreu aqui esses dias atrás, a Foton divulgou uma possível parceria com a Iveco, o que poderia impactar na América Latina. Tem mais informações sobre esse tema? Essa parceria ela foi divulgada, existe uma intenção de que ambos ali a gente possa trocar algumas informações, né, de produtos e tudo mais, mas ela ainda está passando por uma fase de ajuste aqui. É muito novo, é uma parceria global. Para dizer o que poderia, por exemplo, impactar aqui para a estrutura do mercado brasileiro, né? Isso, já adianto que não é nenhuma estrutura que vai ter unificação. Ah, tá, não é Não isso. é isso, tá? Seria mais realmente desenvolvimento de produtos, alguma coisa nesse sentido ainda, mas, de novo, ainda é muito embrionário, foi divulgado de forma global recentemente para todos os países, então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, mas... Precisa esperar o tempo passar, né? Mas já posso afirmar que isso não se trata de uma unificação das marcas dentro do país, pelo contrário, cada um tem sua redistribuição e funcionará assim. Agora vocês divulgaram também, né, a intenção, na verdade o objetivo, a meta, né, de aumentar a rede de concessionários. A gente sabe, e você também cuida do pós-venda, né? A gente distribuição de rede também. Exatamente. E o pós-venda, ele é essencial para o mercado. Fundamental, né? A gente diz sem ele não tem vida. A primeira venda, quem faz é o departamento de venda. A segunda diante é o pós-venda, né? Perfeitamente. E agora vocês estão com... Qual que é o número de concessionários que até agora? Quanto que vocês querem atingir até o fim do ano, até os próximos anos? E como é que está a estratégia para avançar em serviços, em soluções? Para mim é excelente pergunta. Acho que para mim qualquer assunto que fale assim,
atendimento ao consumidor, para mim, é o mais importante dos assuntos, né? Aham. Então, quando você vê a estrutura que foi desenhada para o mercado brasileiro, as primeiras contratações, elas saíram no pós-vendas. Então, começou a empresa, de fato, quando a montadora tomou corpo e assumiu aqui a operação no Brasil, as primeiras contratações vieram exclusivamente do pós-vendas, porque a empresa entende que ela precisa, de fato, entregar um pós-venda adequado, senão ela não vai avançar. Nossa linha de produtos, ela vai do leve ao extra pesado. Quando a gente fala no segmento de extra pesado, isso é mais latente ainda. O caminhão não pode parar. Tem que chegar lá, fazer o reparo e ir embora. A disponibilidade tem que ser 100%, 100%. praticamente, né? Então, o que eu posso dizer hoje para vocês é que, vou dar um exemplo, né? Nós estamos quase na iminência de lançar aí a Tula. Todos os concessionários já receberam o pacote de peças iniciais. Uma picape tem aí quase entre 2.500 e 3.000 peças. A híbrida, né? Você tá A falando híbrida. da híbrida. E ela já está aí, a concessionária já estão recebendo mais de 1.000 itens antecipados, que é os itens de curva A, B e C. Já estão recebendo lá, então assim, e o resto das peças eu tenho já no meu Ela é uma warehouse. picape média? Ela é uma picape full size, ela é grande, as dimensões dela ela é muito maior do que uma Hilux e uma Ranger, e ela já se aproxima muito de uma Ram e de uma F-150. Nessa categoria de picape ainda não tem híbrida. Não tem híbrida, é a primeira diesel híbrida do país. Qual que é a expectativa aí? Porque parece ser uma solução bem interessante, né? Sim. Já que a gente tem essa questão de infraestrutura, da autonomia, ter essa questão de ter o motor a diesel também, né? Sim. Como é que o mercado está recebendo isso? Quem que é o perfil do consumidor que vai querer experimentar do transportador, na verdade, Sim. né? Uma híbrida? É assim, esse é um segmento inexplorado até então, né? Porque nós estamos falando de alguma coisa de uma picape que eu ofereço muita tecnologia. Então, todas as tecnologias, por exemplo, o ADAS, que é de assistência ao motorista de uma F-150, de uma Ram, eu tenho nesse veículo, coisas que a picape segmento médio não tem. Quando eu falo médio, só para o telespectador entender, as grandes são F-150, Silverado, Ram 1500. E quando eu falo de médias, é uma Ranger, é uma S10, é uma Hilux, né? Então, eu ofereço toda a tecnologia do que as full size grandes oferecem, só que eu vou estar ali na faixa de preço de uma picape média. Então, o grande salto aí que a gente entende, primeiro, eu vou ter uma picape diesel elétrica, que ela tem uma eficiência energética muito boa. Nós estamos falando aí pelo tamanho dela, fazer entre 10 e 12 km por litro aí no diesel. Então vai ser uma penetração no mercado para quem tem oportunidade de ter uma picape grande, com alta eficiência energética, porque o consumo dela é muito inferior à das grandes, e num preço ali numa faixa de preço de picape média. Então essa é a grande oportunidade que essa picape vai encontrar para o consumidor dessa picape. E quando você compara com um veículo puramente elétrico, não é necessário um investimento tão alto como do puro elétrico, né? Por ela ser híbrida, né? Sim, ela é híbrida, não é plug-in, ela é híbrida 48 volts ali, então você não precisa. É como se fosse vamos trazer um exemplo do mercado brasileiro que tem muito sucesso, o Corolla Cross. O Corolla Cross você tem lá o híbrido lá, que é desde a época do Prius lá, então funciona da mesma maneira a nossa picape. E aí você tem de quebra a questão da redução de emissão, né? Totalmente. Então, quanto que pode reduzir de emissão? Não tem esse dado especificamente. A gente passou pela questão da rede, a gente passou o pós-venda, os produtos que vai homologar. A rede, só queria fazer um detalhamento que é sempre importante. A gente acabou falando e a gente vai acabando misturando o bate-papo, né? Então, bate-papo é assim. Em 2023, a Foton tinha 23 distribuidores. No final de 24, ela já tinha 42. A gente deve fechar esse ano com 80. Então, para as pessoas entenderem, tem marcas já consagradas no mercado de caminhões que não tem essa quantidade de concessionárias. Então, a gente passa a ter abrangência 100% nacional aí até o final desse ano. Nas principais capitais a gente já tem e já estão em construção. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais dessa expansão da rede, a gente já está colocando, toda vez que a gente já está avançando um pouquinho mais, a gente já está colocando os endereços, inclusive, no nosso site. Então, acesse lá www.fotondobrasil.com.br. Acessa lá, pessoal. E aí é o seguinte, uma dúvida recorrente de quem vai investir em caminhão. É uma marca que monta em CKD, mas ela tem um índice de nacionalização.
Sim, a gente começou trazendo, né? Qual que é o propósito aí de nacionalização? A gente quer em 2, 3 anos ser um produto finamizável. Então, significa que eu vou ter mais de 60% de desnacionalizados. Tá. Isso é mais ou menos uns 2, 3 anos, mas nesse exato momento, desde o momento que trouxe a primeira unidade para cá, já tem um time no Brasil dedicado a fazer nacionalização. Então, a gente já está conversando com vários fornecedores locais para fazer essa expansão para a gente poder chegar. Porque você não chega em 2, 3 anos com internacionalização alta, começando daqui a 2, 3 anos. Você começa hoje. Para chegar... Você começa com itens pneu, você entra com itens um pouco menores e mais acessíveis no primeiro momento. Depois você começa a tecnologia e pode avançar até o motor, até uma transmissão, eventualmente trabalhar com os parceiros Cummins e ZF na nacionalização dos produtos. É o encontro que você falou, são fornecedores globais que estão aqui também, que é meio caminho andado, né? Começamos a conversa agora. Acho que o primeiro momento tudo aquilo que a gente, como Foton, vem prometendo desde sempre, a gente vem cumprindo. Já está cumprindo. Eu acho que diferente de que algumas informações que a gente tem no mercado de alguém que tem anunciado e não tem cumprido, 100% do que a Foton vem comentando, ela vem executando, né? Então, a gente já passou pela fase de trazer os veículos, agora nós somos uma produção já nacional, e agora a gente vai nacionalizar as peças. Então, a gente está passando por essa fase agora. A gente espera que em 2, 3 anos a gente tenha já níveis de 60% já do veículo com produção local das peças. Ou seja, hoje para comprar o consumidor ainda não pode acessar o BNDES Finame, mas ele pode acessar o CDC. Perfeitamente, perfeitamente. Toda a linha de comercialização, consórcio, CDC, ele consegue utilizar de forma tranquila. Porque hoje a gente tem essa questão da taxa de juros, Sim. né? O que tem comprometido um pouco alguns financiamentos. Como é que está isso para a Foton, né? E o consórcio tem sido uma ferramenta interessante, Sim. Né? Como é que está esse cenário? Conta aí pra gente. A gente tem um parceiro comercial hoje que é a Santander. Então hoje, nesse exato momento, a gente tem uma combinação. São 3 grandes pilares. Eu tenho um produto, que aí eu convido a todos a conhecerem o produto. Vai num concessionário, conhece o produto, vocês vão ver que o produto realmente ele é muito superior aos nossos concorrentes. E eu, de novo, convido a todos a irem lá. Eu posso estar falando aqui vendendo peixe para Foton, mas vá lá, conheça o produto, vocês vão se espantar. Vou ter um detalhezinho assim. Você pega a mangueira de arrefecimento, com todas as mangueiras de arrefecimento, ele é involucrado com uma espécie de um arame assim. Por quê? Porque se uma pedra sobe, o arame protege de uma colisão maior e furar essa mangueira que imobilizaria o caminhão. Então são nos detalhes. Você vai pegar assim, fora que a estrutura é muito boa, o chassi muito reforçado e tudo mais, os detalhes também são muito campeões. Então convido a todos a conhecerem os nossos produtos na concessionária, né? Mas voltando aqui, hoje, nesse exato momento, nós temos 3 pilares então. Temos um produto, que é excelente, nenhum problema. Tanto é que eu confio no meu produto, que aí vem o segundo pilar, que é a garantia. Nós hoje oferecemos a maior garantia do país. São 3 anos de garantias ilimitadas, sendo o primeiro de total e o segundo e terceiro trem de força. Tá. Nenhuma montadora no Brasil oferece esse tipo de garantia. Tá. E o segundo, o braço financeiro. Nesse exato momento, nós estamos com taxa zero para todos os nossos veículos. Isso aí eu não sabia. Então, estamos com taxa zero para todos os vai veículos. Até quando? Não, é uma política mensal, né? Ela é renovável, mas a gente tende a continuar com esse programa aí por mais algum tempo. Então, corram lá e adquiram o seu produto. A vantagem do CDC é essa, né? Porque você consegue fazer suas próprias promoções. Perfeito. E o Finame não, você está atrelado, como tem o subsídio do BNDES. Você fica atrelado à taxa que o governo vai oferecer então ali e tudo mais. Isso é tão ruim assim, ainda não está no final. Não, hoje você pega o volume de Finame é muito baixinho, mas hoje ele é quase insignificante, né? Agora aumentou o IOF, talvez, enfim, mas hoje movimento, o CDC... Né? E o consórcio, como é que está o consórcio? O consórcio está indo bem, a gente precisa começar a criar uma carteira mais robusta, né? E a gente vem já trabalhando com o consórcio para que a gente crie essa carteira. Ela é fundamental hoje em dia, né? Quando você pega outras marcas tradicionais, o volume de consórcio é muito representativo, né? Então a gente precisa começar a criar essa carteira para que a gente em pouco tempo seja representativo também no volume de consórcio. Mas deve ter aumentado um pouco esse ano, né? Porque tem um movimento aí de aumento. Sim, a gente tem lá na nossa parceria também para o consórcio, a gente tende realmente a expandir rapidamente esse volume de consórcio, que ele é fundamental. Hoje em dia, com altas taxas de juros, é o melhor caminho para a aquisição do veículo. Me diz uma coisa, a gente estava conversando sobre a sua experiência, né? São mais de 20 anos na Ford, né? Sim. E isso te ajuda super, né?
nessa jornada aí de consolidação da Foton no Brasil? Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na Ford, foram quase 25 anos na realidade, e eu passei por diversas áreas, né? Então passei por automóveis, caminhões, vendas, pós-vendas, logística, então assim... Você ficava lá na fábrica de São Bernardo? Ficava na fábrica, morei no Rio de Janeiro, morei em Recife. Bacana. Então eu tive várias passagens por várias áreas, né? Então dentro de staff, dentro de regional. Então isso realmente agrega muito, porque depois tive uma passagem pelo varejo também, para entender um pouquinho mais como é que eram as dores do varejo, e aí vim para a Foton. Então, obrigado por ter perguntado, porque sim, isso me dá uma bagagem assim de tipo, como uma peça, quando você mexe de um lado, pode afetar um outro lado. Então, acho que você consegue ter uma visão mais holística dos assuntos, o que permite, com uma série de outros grandes líderes que a gente já contratou, tomar as decisões mais assertivas para o mercado brasileiro. Está fazendo a diferença aí. Está fazendo a diferença e daqui a pouco vocês vão ver o market share nosso. Ó. Vocês têm alguma meta de market share? Temos. A gente deve alcançar 10% de market share já em 2028. Aí as pessoas 2028, 10%. Tá. Hoje as pessoas falam assim, nossa, mas Maurício, será que não é muito agressivo? Porque eu escutei isso porque, por exemplo, tem empresas aí que tá desde... Né? E não tem os 10%. E não tem os 10%. É assim, né? Todo mundo olha e fala assim, mas Maurício... Aí eu tava conversando com uma candidata, inclusive... Vocês anunciaram já objetivamente essa meta? Essa meta, sim. Já é um nosso compromisso dentro com todos os nossos distribuidores. É verdade, estou me lembrando aqui. Vocês falaram. Então, assim, aí quando uma possível candidata aí de uma abertura de uma concessionária conosco, ela falou assim, Maurício, mas todo mundo pode falar que tem um desejo de ter 10, né? Mas hoje, com a rede que eu tenho praças com 22%, 23%. Tem praças que aí foge um pouco a uma aberração aqui, tirando o governo, tá? Porque eu acho que o governo distorce muito. Quando você pega caminhões, é um segmento que onde você tem uma venda expressiva para o governo numa certa região, de repente você tem uma explosão. Não, eu tenho uma venda consolidada no varejo, com praças com mais de 20% de participação já no competitivo, né? Quando a gente chama de competitivo, é o mercado que a gente tem, né? Então, nós temos grandes possibilidades, sim. Nossos produtos se entregam muito. Então, o que a gente está no caminho agora é fazer com que a marca, com que a Foton seja reconhecida por todos. Porque o produto por si só, quando um experimenta, fala para o outro bem, o motorista adora nosso caminhão, é super confortável, nós temos ajuste do banco em todo o nosso line-up, então assim, toda a nossa linha de produtos é super confortável, então o motorista adora. Então o motorista está falando bem, existe a eficiência de consumo que o transportador está falando bem, então boca a boca está acontecendo. Então o produto sendo muito forte, o que a gente só precisa é divulgar. Então a gente está fazendo agora a fase de... temos grandes parcerias já fizemos parcerias com a Aurora, fizemos com a BR Foods, estamos lá participando do processo da Ambev, já trabalhamos um pouco com a Heineken também, estamos junto lá com a Heineken. Então acho que a gente está avançando em várias, estou citando aqui alguns nomes de empresas que a gente está avançando, e isso dá essa notoriedade, porque as pessoas já estão, os transportadores que trabalham com essas empresas já estão comprando os caminhões, e isso rapidamente vai ser difundido, porque quando você tem eficiência energética, que é o maior consumo hoje quando você pega no caminhão, 40% é o diesel. Sim. E você tem um caminhão muito mais eficiente, e não só eficiente pelo consumo, mas eficiente na tecnologia embarcada naquele produto e na robustez que ele tem, você consegue, ou boca a boca vai trazendo. Com o impulsionamento que a gente tem a gente começou com o marketing, está aprimorando ainda mais nosso avanço no marketing, a gente está conseguindo, vamos conseguir aí avançar rapidamente com os outros transportadores, o que vai possibilitar, não só com isso, mas também de trazer mais robustez com as novas linhas de produtos que a gente vai trazer para o mercado brasileiro. E a parte de serviços, né, que deve avançar junto com Eu digo que a área de serviço está avançando muito mais rápido do que a área de vendas. Porque é o mais importante. Que é o mais importante. Então, isso que vocês querem divulgar, né? Isso que você quis dizer, né? Exatamente. Então, nós estamos divulgando que... Eu acho que o pós-venda é a experiência, né? Uhum. É a certeza de que o cliente foi na concessionária, teve o seu veículo reparado, teve sua revisão realizada porque tinha todas as peças e foi embora feliz com o caminhão. O caminhão, ele realmente é muito eficiente e, de novo, consulte seu colega aí que você vai verificar que tem um Foton que realmente é um produto muito bem acertado, muito bem, falando um jargão aqui, muito bem engenheirado, vamos dizer assim, né? Que é realmente um produto bem eficiente. Então,
somando tudo isso daqui, a gente acha que a gente consegue, com um marketing mais adequado, um marketing mais expansivo, indo mais forte nas redes sociais, indo mais forte nos parceiros como vocês, por exemplo, a gente consegue avançar com isso daí. E mostrar o que é a marca Foton. O que é a marca Foton, que é isso tudo que nós estamos falando aqui, de 650 mil de produção, maior produtor mundial de veículos. E tudo comerciais. que você me contou agora, por último, está dentro da estratégia para chegar a esses 10% até 28, é isso? 10% até 28 a gente deve chegar com o número de expansão, por exemplo. Você vê, a gente está falando de 23 concessionários do final de 23 e já vamos falar em final de 28 a mais de 80 concessionários. Então, assim, quando a gente fala marcas estabelecidas no Brasil, há muito tempo, 80 é o número. Quando você pega líderes e vice-líderes, nós estamos falando de 110, 115, que a gente deve chegar a esse número já lá pelo meio do ano que vem. Pelo meio do ano que vem. Pelo meio do ano que vem já deve chegar no 110. Então, assim, nós já temos praticamente tudo avançado já. Temos pouquíssimas áreas disponíveis hoje. A grande maioria das áreas já foram negociadas, já estão em fase só de ajuste do terreno, ajuste do prédio para poder lançar efetivamente. O mais importante foi feito. O mais importante foi feito. E eu te desejo um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada pelo bate-papo. Quero que você passou volte. Tão rápido. Passa rápido, né? E eu quero que você volte aqui para contar o desdobramento dessa história, tá bom? Muito legal, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu? Pessoal, esse episódio a gente falou sobre a estratégia da Foton para crescer aqui no mercado brasileiro. Vamos acompanhar aí o passo a passo. Até a próxima.